Olá pessoal, bom, como nós vimos, os fenícios eram exímios navegadores da antiguidade com plenas capacidades de atravessar o Oceano Atlântico e chegar em terras além mar, da mesma forma que séculos depois, na verdade mais de um milênio e meio depois, os portugueses viriam a fazer também, aproveitando as mesmas correntes marítimas que os fenícios haviam utilizado para chegar na América, na região norte do Brasil, na região nordeste do Brasil e posteriormente adentrando, começando pela ilha de Marajó, entrando nas afluentes do Amazonas, chegando assim no interior do continente sul-americano. E hoje nós vamos estudar a obra de Ludwig Schwenhagen, Os Fenícios no Brasil, o que consta especialmente na página 36 a 39 deste livro, de forma ilustrada, e também vamos analisar um pouco a respeito de algumas cerâmicas do passado encontradas em território do Brasil, território nacional, no norte do Brasil especialmente na região da ilha do Marajó, e vamos tentar traçar uma cronologia da presença dos fenícios no país e quais alianças os fenícios tinham na época com outros povos que também podem ter, de acordo com evidências, estado também em solo brasileiro. Então, começando aqui na obra Fenícios no Brasil, de Ludwig Schwenhagen. Lembrando das inscrições na Pedra da Gávea, na chamada Esfinge da Pedra da Gávea, que está escrito Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Jet-Baal. Inscrições dessa montanha foram encontradas em 1836 no pico, cada uma altura de 840 metros. Badesir foi um monarca, que reinou na Fenícia de 855 a 850 a.C., e seu pai de 887, no caso Jet-Baal, de 887 a 856 a.C. Na obra de Alexandre Braguin, no livro O Enigma da Atlântida, de 1959, ele sustenta a tese de que o berço da civilização teria sido a América do Sul, de povos descendentes do continente de Atlântida. Então, Platão mencionou Atlântida nos diálogos de Timea e Critias. Abre aspas. Era um país, dizia Platão, que ficava situado além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, que é aquele estreito que separa a Península Ibérica do norte da África, de Marrocos. Então, além das colunas de Hércules, que se estendia até as ilhas de Cabo Verde, era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Platão, apenas para situar, viveu do ano 428 ou 427 a.C. até o ano de 347 a 348 a.C. também, tendo vivido e morrido na Grécia Antiga, em Atenas. Aqui nós temos, apenas para situar, o Estreito de Gibraltar à esquerda, aqui com um zoom, você pode ver, o Estreito de Gibraltar separando acima a Espanha e aqui mais à esquerda Portugal, e aqui em cima norte de Marrocos, fazendo a separação aqui do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E aqui abaixo, Cabo Verde, na África. Então, segundo especula-se, Atlântida, segundo Platão, estaria acima de Cabo Verde, estendendo-se próximo ao Estreito de Gibraltar, alguma coisa nesse ponto aqui, conforme nós vemos aqui, desenhado nesse suposto mapa de Atlântida, o que sugere, até mesmo pelo nome do Oceano Atlântico e a civilização de Atlântida, que ela tem inspirado justamente o nome do oceano, Oceano Atlântico. Você vê que é muito próximo realmente do Estreito de Gibraltar, que ficaria aqui nesse ponto, caso seja realmente nesse local, tendo provavelmente partes dessa civilização estendendo-se por todo o oceano, o que hoje é o Oceano Atlântico, até as Américas.
Aqui nós temos uma outra representação, o suposto local do continente da Atlântida, fazendo justamente essa ponte também no mesmo local aqui, entre a América. Então, a frase completa, a citação completa de sua obra que diz: era um país, dizia Platão, que ficava situado além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, até as ilhas de Cabo Verde. Agora já vimos, fica mais fácil de se situar, né? Essa ilha era mais vasta que a Líbia e a Ásia juntas, e os navegantes passavam inscrições sul-americanas dos mesmos métodos que os antigos egípcios usavam nos primeiros tempos para a sua escrita hieroglífica. Estes métodos eram empregados pelos astecas, como também pelos povos desconhecidos, aos quais se atribuem os petróglifos da bacia do Amazonas. O resultado de minhas investigações é tão surpreendente que eu hesito em publicá-lo. Para dar-lhe uma ideia, basta dizer que tenho em mãos a prova da origem dos egípcios. Os antepassados desse povo saíram da América do Sul. Fecha aspas. A verdadeira história do Brasil. Você conhece a verdadeira história do país que você vive? Brasil, Terra Prometida. A verdadeira história. A pré-história perdida do Brasil. Caverna de Taios, na Amazônia, repleta de evidências contendo simbologia suméria e acadiana. Vamos conhecer um pouquinho sobre a pré-história do Brasil, algumas descobertas bem curiosas e pouco conhecidas. Não tenha pressa, pois são muitas, e nós vamos ver ao longo desse curso. E não apenas ver, mas nos aprofundar bastante a cada conhecimento. As 4 fases da história do Brasil. Brasil dos Fenícios, antiga Canaã, da pré-história ao século XI a.C. Brasil dos Hebreus, século X a.C. em diante. Brasil de Portugal, de 1500 a 1822. E então o Brasil da Maçonaria, ou o Brasil Revolucionário, de 1822 aos dias atuais. Dividimos a pré-história até o Brasil dos Fenícios. E é importante citar que o Brasil dos Fenícios ele vai se unificar com o Brasil dos Hebreus, uma vez que os fenícios auxiliaram os hebreus, quando vieram junto com as frotas do rei Salomão buscar matéria-prima para a construção do templo em Jerusalém. Resumidamente, a lista de fatos cronológicos desde 1100 a.C. até 1500 d.C. vai representar para a gente esse período, tanto dos fenícios quanto dos hebreus. O escritor grego Diodoro da Sicília relata nos capítulos 19 e 20 do 5º livro da sua História Universal a descrição da primeira viagem de uma frota de fenícios que saiu da costa da África, perto de Dakar, e atravessou o Oceano Atlântico no rumo do sudoeste. Na gravura, Diodoro Sículo, ou Diodoro da Sicília, que viveu entre 90 e 30 a.C. Fenícios no Brasil. Será que é realmente possível a presença de fenícios no Brasil antigo? Vamos a uma breve introdução a esse tema. Fenícia, também conhecida como Canaã, é a antiga denominação da região correspondente à área do atual Estado de Israel, inclusive as colinas de Golã, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, de parte da Jordânia, uma faixa na margem oriental do Rio Jordão, do Líbano e de parte da Síria, uma faixa junto ao Mar Mediterrâneo na parte sul do litoral da Síria. Aparece em Números, capítulo 34, versos 1 ao 15, e Deuteronômio, capítulo 3, verso 8, no Antigo Testamento da Bíblia. E será que existe alguma evidência da presença fenícia no Brasil? Antes de nós iniciarmos a nossa jornada pela história do Brasil, é importante conhecer mais algumas obras que fazem parte dos 2 últimos períodos, o Brasil português e o Brasil maçônico. A Ordem de Cristo e o Brasil, Tito Livre Ferreira. Esse símbolo aqui foi a primeira bandeira do Brasil
terra de Santa Cruz, tendo sido o primeiro evento celebrado no Brasil português, uma missa na chegada. Para quem não conhece, a Ordem de Cristo é a única e legítima sucessora dos antigos e extintos Cavaleiros Templários, quando, após a perseguição por Papa Clemente V e o rei Filipe o Belo, numa conspiração, os Cavaleiros Templários foram perseguidos por um rei corrupto e um Papa que foi colocado ali por interesses políticos. Os verdadeiros Templários foram os primeiros reis do período do Brasil português. Existe, além de uma deturpação histórica, uma deturpação também que diz que a maçonaria é sucessora da Ordem do Templo. Isso é mentira. Os Cavaleiros Templários eram monges, guerreiros cristãos, que defendiam a cristandade, que fizeram a reconquista na Península Ibérica, Espanha e Portugal atualmente, e que basicamente tinham 3 votos: pobreza, castidade e monastério. Eram monges, cristãos, castos e guerreiros. Muito diferente dos ditos templários de hoje em dia, maçons, que não possuem nenhum desses 3 votos e nem sequer são cristãos, uma vez que a própria entidade, a sociedade secreta, a maçonaria revolucionária, foi criada justamente para se infiltrar na Igreja Católica da época, corrompê-la, depois infiltrando-se também em outras formas de cristianismo, desde as igrejas ortodoxas, como nas igrejas evangélicas, protestantes. Mas o que pouca gente sabe é que os verdadeiros templários eram de fato muito cristãos e foram os fundadores da nossa nação. De fato, por bula papal, o Brasil era propriedade não da coroa portuguesa, mas da Ordem de Cristo, que é a única e legítima sucessora da Ordem do Templo. Nós vamos conhecer um pouco dessa história muito interessante ao longo desse curso, a verdadeira história do Brasil, e vamos destrinchar essa obra aqui também, que faz parte de um período chamado Movimento do Revisionismo Histórico Brasileiro. Essa outra obra aqui, que inclusive é de um outro grande historiador brasileiro, irmão de Tito Livre Ferreira, Manuel Rodrigues Ferreira, do Descobrimento e Independência de 1500 a 1822. O período do revisionismo histórico brasileiro é um período onde grandes historiadores, renomadíssimos fundadores dos institutos histórico e geográfico brasileiros, de diversos estados do Brasil, como o próprio Tito Livre Ferreira, renomados, reconhecidos academicamente em todo o país, tanto no Brasil quanto em Portugal, condecoradíssimos, criaram um movimento que contestava a versão oficial da história, porque eles começaram a perceber que a história verdadeira, documentada, era diferente da história que o MEC estava ensinando, porque o MEC ainda é uma criação revolucionária. Na época da Revolução de 64, o Brasil ainda recebia instruções para os livros escolares ditadas pelo governo norte-americano, governo dos Estados Unidos. E após a redemocratização dos anos 80, em 84, o Brasil passa então a receber os ditames das Nações Unidas. Então, na verdade, não é de hoje que não apenas a nossa história, como os nossos livros escolares, a grade curricular, a grade da Base Nacional Comum Curricular do MEC, segue as diretrizes internacionais. De fato, está escrito na Base Nacional Comum Curricular atual que nós devemos ensinar, nós brasileiros, nas escolas brasileiras, o conteúdo alinhado com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Está escrito. Então, isso não é uma coisa recente. De fato, desde a independência, que é a mãe das revoluções no Brasil, que a nossa história vem sendo adulterada, deliberadamente falseada,
falsificada. E esses grandes historiadores do passado analisaram nada mais nada menos que 150 mil documentos originais, documentos de fontes primárias, mostrando e provando que a história oficial é falsa. Inclusive a tese chama-se, a tese de Tito Livio Ferreira, esse livro aqui, chama-se O Brasil Não Foi Colônia. Nesses 150 mil documentos originais, nós descobrimos muitas coisas interessantes, como por exemplo que em 1815 o Brasil foi considerado, foi elevado da categoria de Estado para a categoria de reino. Ou seja, quando nos tornamos independentes, digamos assim, nós éramos o reino do Brasil e não a colônia portuguesa. Uma relação muito parecida com a relação que o Canadá e que a Austrália têm hoje com a coroa da Inglaterra. Só que nós tínhamos com a coroa de Portugal, que, lembrando, começa lá no Milagre de Eurique. Nós vamos ver isso tudo muito a fundo durante esse curso, não se preocupe. Mas começa no Milagre de Eurique. É muito importante entender que o revisionismo histórico brasileiro é o que há de mais elevado em termos históricos, porque é baseado em documentos e não em materialismo histórico. O que é materialismo histórico, você sabe? Materialismo histórico é um termo vinculado ao marxismo, marxismo cultural. Quando a história, ela não é mais feita de documentos, mas sim de ideologia. Falsifica-se a história para embasar determinada ideologia, determinada revolução. A nossa história é assim. Mas a ciência da história é pautada em documentos, conforme relatado em outra obra do Tito Livio Ferreira, intitulada A Técnica da Pesquisa Histórica. Essa obra, Os Descobrimentos Portugueses, de Jaime Cortesão, um dos autores do revisionismo histórico brasileiro também, nós descobriremos algumas coisas interessantes sobre esse período. Nessa obra aqui, Délio Viana, também, História do Brasil, muitas informações interessantes, como, por exemplo, a abolição da escravidão dos indígenas no século XVI, muito antes da abolição da escravatura. Já entrando no período, que se aproxima da independência, 1611 a 1758, nós veremos a história dos jesuítas e bandeirantes no Uruguai, na região sul do Brasil também. O mito sebastianista, a evolução do sebastianismo, esse sim é o mito tradicional e fundador da nação brasileira, o sebastianismo, que deve ser resgatado. A causa do subdesenvolvimento no Brasil, por que o Brasil é subdesenvolvido, nós descobriremos também, que está relacionado a essa outra obra aqui, a maçonaria na independência brasileira. Então nós estamos, basicamente, reescrevendo a história do Brasil. A história já foi reescrita, nós estamos apenas compilando dados que poucas pessoas conhecem a respeito da verdadeira história do Brasil. Como eu disse, uma das obras que nós vamos analisar durante esse curso é Fenícios no Brasil, de Ludwig Schwenhagen, uma verdadeira obra-prima, cuja primeira edição foi lançada em 1928. Essa que estamos vendo é a quarta edição, Antiga História do Brasil de 1100 a.C. a 1500 a.C., publicada na imprensa oficial de Teresina, sob o título Tratado Histórico de Ludovico Schwenhagen, professor de Filosofia e História. Para você se matricular, basta você entrar lá no site do Instituto São Brandão, link na descrição e no comentário fixado, clicar em qualquer um dos módulos, você pode ver os módulos aqui. Cada um desses módulos tem muitas aulas, nós teremos aulas inéditas agora também entrando no curso, se somando às mais de 100 aulas que já estão lá.
Você entrou ali, investimento apenas R$ 122, condição especial agora nessa campanha da verdadeira história do Brasil. Ou R$ 12 de 12,20 no cartão, tá muito acessível, vai te dar 3 anos de acesso total, 36 meses. Comunidade fechada, acesso à biblioteca São Brandão, acesso às lives semanais da Esfera, comunidade no Telegram. Clicou em se matricular, você vem para a página de matrícula, basta você efetuar o seu pagamento, garantia de 7 dias, experimente sem risco e seja bem-vindo à verdadeira história do Brasil.